Boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma ação aí da escola, juntamente com a CRE, né? SEDUC, mobilizando aí para a SAEB também, né? Para o Enem. E nessa tarde, né, temos a honra de ter o professor mestre aqui, o professor Márcio, vindo direto da IPRO, né? Vai passar para vocês um pouco desse componente da área exata, né? Esperamos que vocês tenham um bom aproveitamento nessa tarde, né? Tenham assim, foco, né? No que vai ser passado aqui para vocês. Muito foco, muita determinação, muita participação, assim como foi no último aulão, né? No último aulão da língua portuguesa, né? Teve uma grande participação de vocês, né? Então, assim, nós esperamos que hoje seja da mesma forma. Quero aqui passar a palavra para a nossa gerente pedagógica, Silene Lacerda, né? Vindo da CRE de Cerejeiros. Vai dar um bom dia para vocês. Oi, boa tarde novamente. Boa tarde. Já tinha cumprimentado alguns de vocês, mas é um prazer novamente estarmos aqui com todos. A CRE de Cerejeiras se sente assim feliz em estar mais uma vez aqui, professor Wagner, juntamente com a Helene, com a Sueli ali, a orientadora, a Lucimara, dando apoio às professoras. É sempre um prazer estar aqui para contribuir mais uma vez, um pouquinho mais com a educação de vocês. Nós sabemos que a educação se constrói no dia a dia, né, com as aulas diárias, e hoje é só algo a mais que a gente vem oferecer para se somar. Né? Não é algo que vai, né, começar, vai ver algo novo, tudo novo, não. É um pouco a mais daquilo que vocês veem na sala de aula. Nós estamos aqui hoje com mais uma ação do projeto SAEB Lançamento é Você, paralelo a esse projeto, com aulas que também vem contribuir para o sucesso de vocês no Enem. Quantos aqui se inscreveram para fazer o Enem? Enem começa dia 5 de novembro. E qual é a outra data do Enem? Segunda data? 12. Isso, estão afiados. Você vai, né? Então, nós vamos fazer aí o SAEB antes, o Enem, e depois o segundo ano vai fazer o SAERO. Né? Vocês não vão fazer o SAERO este ano. Então, mais uma ação de sucesso. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que o aluno Tiago já conhecia. Tem mais algum aluno aí que conhecia o professor? Também mais uma aluna ali. Hoje nós estamos aqui com o professor mestre do Instituto Federal de Rondônia, professor Márcio, que vai trabalhar um componente que eu já falei, né, professor, que eu acho muito difícil, mas ele disse que vai trazer uns macetes assim, para que vocês se deem bem nas atividades relacionadas à física. É isso, professor? Isso aí. Macetes assim quentíssimos, tá? Então, professor, é um prazer ter o senhor aqui conosco. O professor participou conosco de lives em 2021, na época da pandemia, né, professor? Então, já é um parceiro nosso, tá? Então, seja bem-vindo. E a tarde é com o senhor, tá bom? Bem-vindo. Obrigado. Alô, galera aí. Boa tarde aí, tudo bem? Boa tarde. Ô, maravilha. Bom demais, né? Nossa senhora. Com a moda, então, mais tarde fica melhor ainda, hein? Olha lá, nosso aluno ali, ó, meu amiguinho ali da EPA, que o ano passado eu trabalhei aqui na EPA, professor voluntário, então a cada 15 dias. Então, conforme já disseram apresentar aí, então eu sou o professor Márcio Adolfo de Almeida, né? Estou ali na região de Colorado já tem 11 anos, agora estou no campus Cacoal, tá? Então fui embora para Cacoal, voltei de novo para o campus Colorado para ajudar ali na pista, estava muito atrasado. E aí topei aí essa tarefa aí de levar um pouco do conhecimento da gente aí para vocês, entendeu? E pelo que eu vi, ó, bastante animado, hein? Nossa, eu esperava encontrar aqui alunos aí, não quero saber de física mais, mas pelo jeito estão querendo, tinha corrido, né, professora? Tinha ficado tudo lá fora. Mas aí, levanta a mão de novo, mais os que vão fazer o Enem em 2023. Tem uns que falam, eu não vou levantar a mão não, vai que eu vou mal no Enem, né? Não, vamos lá. Mas quem é primeiro ano aí? Aqui é tudo segundo, terceiro, como é que é? Terceiro. Tudo terceiro? Tudo isso? Rapaz do céu, os pais aqui estão trabalhando, hein? Tudo terceiro, achei que era primeiro, segundo, terceiro junto. Não, mas tudo terceiro mesmo? Parabéns, viu, professora? Menino do céu. Ué, mas e por quê? Todos os terceiros estão um pouquinho vão fazer o Enem. Por quê? Ou vão e não querem falar, né? Não estão querendo falar. Hã?
Aí, mas então vamos animar. Depois dessa vocês vão ver animado aí o objetivo de vocês, né? Sabe que a partir do Enem, né, onde nós conseguimos ter grandes cursos aí superior, né? Quem quer ser veterinário, né, engenheiro agrônomo, né? Vocês sabem que temos ali, né? Que mais? Zootecnia, medicina, odontologia está em alta agora, né? Odontologia está muito em alta. Vocês já viram tanto propaganda das franquias, né? É o Odonto Compra, vou cobrar merchan, vou cobrar cachê, viu, galera? Vocês estão ouvindo aí vários merchan. E aí, pessoal, então, eu vou falar para vocês o que a gente faz um pouquinho, como eu trabalho. Eu trouxe muita coisa, depois eu vou disponibilizar, tá bom? E vai ter mais, é só o começo. Eu vou mandar mais aqui através do CRE de cerejeiras, né? Também com o diretor, então nós vamos mandar mais materiais. Então aqui, para uma aula dessa, assim, para vocês ficarem um pouco craques em física, teria que ter no mínimo, sabe quantas horas? Quantas horas vocês acham que seja um aluno assim? No mínimo? 4. Não, isso, umas 20 horas. Umas 20 horas de física ficavam bem, mas não tem tempo, viu? Não dá para fazer tudo, não é, viu, professor? Mas 20 horas para ficar, sim, vamos dizer, bons, entendeu? Em física, né? Porque física, quem gosta de física? Quem gosta? Vixe Maria, ninguém? Ai, vou embora então. Tá? Então vou projetar aqui. Então, aqui eu coloquei um pouquinho das coisas que eu vou explicar para vocês e como que é uma prova lá. Tá? Então o objetivo aqui é vocês vão receber todo esse material. Mas eu falo rápido, tá? Já eu falo rápido, né? E também não é aula, né? Que nem quando você está lá na sala, eu vou ficar destrinchando tudo, né? Então aqui é a base para vocês e o mais importante, o que vocês vão enfrentar, né, nas disciplinas principalmente física, lá no Enem, ok? Então aqui o nosso tema, então nós temos, que eu já falei, né, sou do campus Cacoal e campus Colorado, tá, do Rio, desses dois aí, sou agro, ele ali sabe, né? Então o meu lado é mais agro, eu sou o físico agro, ok? Brutão mesmo, bruto, rude, sistemático, né, tá ali meu nome, mestre. Meu e-mail, vai estar esse material para vocês, tá vendo? Mandar mensagem, professor tal, me adiciona aí, quero material. Então tá aqui o meu e-mail para vocês. O nosso tema, temos dois temas, né? Eu vou tentar falar um pouquinho dos dois. O primeiro é o movimento, o equilíbrio e a descoberta das leis físicas, tá? Então nós temos aqui, geralmente, pessoal, então onde nós seguimos nos aulões, né? Exatamente o quê? A matriz de referência do Enem. É uma coisa que quando você está lá, por exemplo, o aluno nem sabe, às vezes assim, né, aquela questão de que maneira está sendo cobrada de você, mas não é feito de qualquer jeito. Então o Enem, ele surgiu, se eu não me engano, depois nós vamos observar essa data, mas se eu não me engano foi em 1999, o primeiro Enem, né, quando começou, tá? E aí depois tiveram a ideia, exatamente o quê? Que os alunos ingressarem nos cursos superiores a partir do Enem. Então para vocês observarem a importância que é o Enem para nós. Então ele é muito importante. E claro, na sala de aula nem sempre você trabalha voltado para o Enem, você trabalha de maneira geral. Algumas questões, né, nós colocamos, nas várias disciplinas, colocamos aí questões do Enem, tá? Mas ele é muito importante. Tá? Então, se você tem um bom ensino médio, você capricha nas 3 séries do ensino médio, por quê? Porque você vai bem no Enem. E o Enem, ele abre portas para vocês. Temos vários exemplos de alunos nossos do ensino médio, que eu fui no hospital, cheguei lá, era o médico do hospital. Olha a satisfação, arrepiei lá na hora. Fiquei até bom. Quando eu vi, era meu ex-aluno, já era o médico. Também dentista. Ex-alunos também, fazendo o tratamento. Falei, rapaz, como é maravilhoso pra gente, é gratificante, né, professora? Tá? Então essa, a matriz curricular. Cada disciplina lá tem uma área, certo? Segue uma matriz. A nossa é ciências da natureza e suas tecnologias. Tá? Então você vai ter separada. Provavelmente vai ser azul, rosa, verde, amarelo, vai ter as cores. Não são essas 4 cores. Tá? Então, no caso, a nossa prova vai ter azul. Então, azul vai estar composto de física, química, né, e biologia. Tá? Então, essas 3, né? Aí, matemática é exata, mas tem em outra linha, né, ciências exatas, né, e suas tecnologias. Ok? Certo? Então, essa é a matriz. Tá? Então, tudo é baseado na matriz. E aqui está o professor Márcio. Então, o que nós produzimos? Exatamente quando eu conheci a equipe, né, do CRE, foi exatamente na época da pandemia lá, 2021, né? E aí topamos esse desafio e foi no início de 2021 eu resolvi criar um canal, né?
que é o canal de física no YouTube, tá? E esse canal, graças a Deus, é onde eu quero que vocês me ajudem também, ó. Tá aí na minha, está escrito. Lembra que eu passei quando eu fui lá? Então, se inscrevam, depois eles vão passar para vocês meu link. Vocês também vão receber, tá o link embaixo. Então aqui é o professor Márcio, e a fotinha lá do campus Cacoal, tá? Então ontem de manhã eu estava com 970 inscritos, visualizações já beiraram a 100 mil visualizações, tem bastante. Por quê? Porque são vídeos, não são esses vídeos cansativos. Por exemplo aqui, quem de vocês já assistiu, né, vídeo de física lá no YouTube, para aprender o conteúdo, né? É chato ou é legal? Quando você entende o conteúdo, ele se torna legal. Isso. Mas você gosta de vídeo curto ou longo? Aí, tá vendo? Tá vendo? Como é seu nome? Aí, João Vitor, parabéns, João Vitor participou muito bem aí. Exatamente, então essa foi a ideia, João Vitor, do meu canal. Porque até eu, às vezes eu ia separar uns videoaulas de física, alguns conteúdos dos alunos, e aí só encontrar vídeo aí de 30 minutos, e é cansativo. Nós já sabemos disso, na aula na área de pedagogia, que a concentração, nossa, de qualquer um de nós que está estudando, é máxima ali, que você está bem concentrado, é 15, 20 minutos. Passou disso, já começa a dispersar o pensamento. Né? Começa a pensar que hora vai ser o almoço, que hora o Flamengo vai jogar, né? Se o Flamengo vai ganhar, vai perder, é desse jeito. O Eduardo gosta, que hora que ele vai cantar, começa a já distrair, né? Entendeu? Então esse meu canal, meninada, tem a playlist, dentro da playlist tem os conteúdos separadinhos, por tópico. Então tem vídeo que você vai assistir, vai durar 3 minutos, 4 minutos, entendeu? Então esse é o meu canal que eu quero que vocês se inscrevam, que é o material de apoio. E nessa semana eu comecei a fazer as formas de física separadas. Cada formazinha vai estar separado lá, tá? Então aí ele vai estar escrito para que serve aquela forma quando você chegar no Enem. Tá vendo? Então é bem importante depois contar com vocês no apoio também do meu canal. Ainda mais para frente, tá um projeto grande aí para o ano que vem. Podcast também, então eu quero começar a fazer podcast. Tá? Então você tem jeito, a partir do momento que você atinge 1000 inscritos, você vai ter comunidade e vai fazer podcast. Nesse podcast eu vou estar lá falando, chega alguém e pergunta fazendo as leis de Newton, eu vou explicar. Então essa é a ideia. Tá? Nessa aula aqui, nessa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos alguns pontos importantes, tópicos, né? Eixos temáticos sempre estão lá no Enem. Grandezas, né? Movimentos, vetores, forças que envolvem as leis de Newton e impulso, que é o complemento, né? Das leis de Newton. Então, muito, no esporte, por exemplo, utiliza muito o conceito de impulso, ok? Tá? Então, os pontos, você vai falar no Enem, meu Deus, vou deparar com a questão. Então, por exemplo, aqui, ó, a ordem e grandeza. É o que aparece. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem sabe converter centímetros para metro? Olha lá, já ouviu? Centímetro para metro. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu tenho, vou dar um valor fácil aqui, eu tenho 8.000 centímetros. Quantos metros contém 8.000 centímetros? Não fale muito rápido, hein? Não pode ser muito rápido. Ó, pensa um pouquinho, 8.000 centímetros. Quantos metros em 8.000 centímetros? 80, né? Como é que você fez que deu 80? Pode falar. Isso. Parabéns, tá vendo? Ou seja, então você vai pegar o 8.000 e dividir por 100. Né? Muito bem. E um dos conceitos tem lá, por exemplo, a ordem de grandeza. Ó. Então a ordem de grandeza está envolvendo aqui com a notação científica. Para que serve a notação científica? Vocês viram lá no primeiro ano, ó. Lembra o primeiro ano? Qual é o nome do professor de física aqui? Ou professora? O nome do professor de física ali? É física? É questão do terceiro ano, eles não vão lembrar. Ah, tá, entendi. E esse é um dos pontos que pode falar, de unidades divididas aqui, ó. Então a notação científica, não vou explicando, depois só tem o material. Ela serve para você representar um número muito grande ou um número muito pequeno. Esse ano mesmo tivemos o prêmio Nobel, né, de Física, foi para o comportamento dos elétrons. Os elétrons são descobertos há muitos anos, mas o que vocês conseguiram descobrir? Exatamente o quê? O tempo de vida média, por exemplo, de um elétron, tá? Das partículas elementares, que está na ordem de 10 a menos 18, significa fêton, né? Então, fêtometro, na ordem de 10 a menos 18, ok? No caso, o tempo, né? 10 a menos 18 segundos. Então, você imagina, 1 segundo é rápido, né? 1 segundo é rápido, certo? 1 segundo é rápido? Tempo de 1 segundo? Agora, imagina você pegar esse segundo e colocar mais 18 zeros à esquerda. Tá vendo? Então, aí você tem um femtosegundo. Que é exatamente o que foi descoberto, né, nesse ano no Prêmio Nobel de Física. Tá? Então aqui é a ordem de grandeza, pode aparecer esse conteúdo. Né? O sistema de unidades, importante, por exemplo, no dia a dia. No dia a dia vocês têm o quê? Velocidade. Está lá com seu pai, vocês não podem dirigir, né? Não pode dirigir ainda, nem pilotar, viu? Está lá com o papai, a mamãe, o vovô, né? E aí, você tem qual unidade de velocidade lá?
Isso, que é o quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora, é quilômetro por hora, tá? E exatamente, mas no cálculo da física não é o quilômetro por hora. Qual que é no cálculo da física? Metros por segundo, ok? E aí você vai ter exatamente esses valores que vão aparecer, essas unidades, que é o sistema MKS. Então lá no cálculo da física no Enem, você vai ter quilômetros por hora. Mas eles vão relacionar para você ter, por exemplo, uma aceleração, uma velocidade em metros por segundo a velocidade, metros por segundo ao quadrado da aceleração, né? Metro, o comprimento e assim por diante. Então essa é a unidade importante que vai estar lá, tá? Aí depois nós temos o movimento uniforme, né? Então na mente de vocês, o que significa, por exemplo, um corpo realizando um movimento uniforme? Olha lá, João Vitor, então aprendendo o nome, já perdi o nome do João Vitor. Ele ali eu não estou conseguindo lembrar, qual é o seu nome? Tiago, Tiago. Estava tentando fazer a hora aí, eu uma hora, mas não dá não, viu, Tiago? Desculpa aí, deu o Tiago ali. Ela ali também estudou comigo, né? Isso. No segundo ano passado, não é isso? Qual é o seu nome? Giovana, estava lá com a gente, né? Por exemplo, mas me responde, não fuja da minha pergunta, não pode fugir da minha pergunta, hein? Então, na mente de vocês, dentro da física, quando que um móvel qualquer está realizando um movimento uniforme? Quero ouvir. Meu Deus, olha, arrepiei aqui, viu, Tiago? Aê, qual é o seu nome? Jonathan? É Tiago aí. Jonathan, parabéns, olha só, Jonathan falou perfeitamente a frase, hein? Olha, quando está de locomoção de palma para o Jonathan, porque ele falou perfeitamente, galera. Quando está com velocidade constante, parabéns. Então a expressão do movimento uniforme, ela vai ser exatamente da expressão da velocidade, que é o espaço pelo tempo. Ok? Tá? Certinho aqui? Do movimento uniforme? E aí, beleza, tá tranquilo? Fala, professor, a parte teórica é fácil, né? Aí quando vai pro cálculo, por exemplo, quando você pega lá a provinha do Enem e fala, opa, hoje é física. Essa aqui, vocês vão todos animados no dia que é física, ciência natureza lá, todo animado, né? Nossa, até compra lá o chocolatinho, né? A barra de cereal, né, Tiago? Olha aí, galera, pode pegar aquele salgadinho não, né? Faz barulho, viu, pessoal? Vou dar uma dica, não pega aquele salgadinho. Meu Deus. Não faço isso, né? Então, aí, virado, então aqui está a expressão. Aí quando você pega o exercício, isso aqui não está lá para você. Não está. Então aqui nós temos, né? O exercício não está lá para você. Então, geralmente você vai ter isso aqui que o Enem está cobrando de vocês. Tá? Então, dentro da matriz de referência, então você, né, professor, chamando matriz de referência, então cada área vai ter, tá? As suas competências e as suas habilidades. Então, quando, né, montado esse exercício difícil, vai estar lá por trás, vai estar oculto a matriz de referência do Enem, que é a competência. A competência, ela vai de 1 a 6, tá? De 1 a 6, viu, professores? De 1 a 6 na área de ciências, na natureza e tecnologia. E a habilidade vai de 1 até 21, tá? Então aí tem lá as habilidades. Então, nem sempre, não é necessariamente a competência está dentro daquela habilidade. Então, tem competência, vai ter uma competência relacionada aí à tecnologia, e aí as habilidades vão variar de acordo com o que está sendo cobrado no exercício. Tá bom? Vai desse jeito, ok? Então, por exemplo, ó, esse que vai vir. Ah, e não fique com medo, são grandes mesmo exercícios. Nós vimos conversando agora no caso. Tá, pessoal? Então, não tem exercício pequeno. Fala assim, João, né, tem uma calça jeans, uma camiseta manga longa, 2 sapatos. Quantas peças ele tem? Não é assim não. Não é desse jeito. Tem toda, né, uma explicação. Isso aqui é só o começo de ser pequenininho. Ok? Certo? Então é só o começo de ser pequeno. Tá bom? O exercício vai ter uns bem grandes. Tá? Então vamos ver. Ó. Esse aqui não vou fazer com vocês. Vocês vão ver lá certinho como que chega. Então o importante é aqui. Ó. Tá? Então quando você pega para fazer o exercício, você já tem que colocar na mente o quê? O que nós temos que analisar no exercício lá? Não só de física, mas de qualquer área. O que eu tenho que analisar quando eu pego e deparo com o exercício? Fale para mim. Está lá o exercício. Né? Muitos fazem o quê? Muito grande. Vou chutar. Não é assim? Esse aqui, meu Deus, está muito grande. Mas, gente, a primeira coisa do exercício, né, tem um contexto. Tá? Então o exercício vai ter um contexto. Ok? Então, primeiro você lê o contexto. Tá? Por quê? Porque por trás vai estar o quê? A competência. E depois, a partir dessa competência, você vai ter a habilidade. Do que vai relacionar essa habilidade? É assim. Tá? Então, vou ler para vocês isso aqui, por exemplo. Ó. Uma empresa entrou no Enem em 2012. Tá? Então, cada tema que você vai procurando tem. E o Enem é assim. Não é tudo igual, pessoal. Não preocupe. Fala, meu Deus, você vai ter essa cara, não. Né? Cada ano, por exemplo, esse ano nós estávamos falando do aquecimento, né?
Então, vai ter muito exercício voltado para termologia, termometria, ok? Então, voltado assim, para o aquecimento. Então, tem ano, por exemplo, né, que ele trabalha na consciência negra. Então, vai ter vários exercícios voltados para esse tema. E, normalmente, por ano, ele é temático. Tá? Então, tem muitos conteúdos de física, mas, professor do céu. Então, lá no Enem, vai ter todos os conteúdos de física? Não tem. Vai ter ano que vai ter mais voltado para a energia, por exemplo, né? A questão da energia sustentável, tá? É desse jeito. Então, não é todo ano, todos os conteúdos, não. Né? Eu já tive sorte, tá? Porque eu já tenho 20 anos ministrando aula de física. Estou explicando lá, por exemplo, eletricidade, né? Toda a parte de eletricidade do terceiro ano, e os meninos do terceiro ano vão fazer a prova. Eles colocam lá, já aconteceu de colocar 4 exercícios de eletricidade, somente de resistores. Rapaz, mas pensa na minha felicidade. Aí os alunos traziam a prova para mim, depois, terminava, tudo trazia, ou baixava, mandava para ele, mas professor, aquele que você falou em sala, né, caiu na prova. Rapaz, mas você arrepia, viu? Não esqueci o nome, Giovanni, tá? Eu fico feliz quando acontece isso. Nem sempre é assim. Em vez de ter um ano, por exemplo, da lua, da luz, muita óptica, muito ondulatória, tá desse jeito. Falando em luz, né? Qual a velocidade da luz vezes no ar ou no vácuo? Olha lá, Jonathan. É que você falou lá. Não é porque ele falou. Era outra coisa. A velocidade da luz no ar ou no vácuo é 300 milhões de metros por segundo. Ou 300 mil quilômetros por segundo. Só para você ter ideia, pessoal. Por exemplo, se o Sol dormisse, é porque o Sol uma hora ele vai dormir, tá? Ele cansa, tá com sono, o Sol tá com sono. Se o Sol dormisse, quanto tempo vocês acham que toda a Terra também iria dormir? Quanto? Olha, viu? O menino gosta de física. Rapaz, já temos ali um futuro físico aí. Muito bem. Então, depois de... Vamos falar o valor correto. 8 minutos e 20 segundos. Traduzindo para segundo, 500 segundos depois. Tá? Então, se o Sol dormisse, depois de 8 minutos e 20 segundos, acabaria toda a energia. Né? Porque nós dependemos da energia do Sol. Tá vendo? Tá? E não falar, no celular é só ligar, avisar, né? Não dá tempo não, né? Não dá tempo não. Vamos ficar mandando mensagem. O Sol foi dormir. Cuidado, hein? Tá? Então, vamos ver esse exercício aqui, ó. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Estão vendo aqui que interessante? Ó? Quem que fez aqui no comecinho, ó? Né? Na primeira oração. Estão vendo, pessoal? O professor sempre usa isso. Por quê? Porque fala, eu gosto de língua portuguesa, né? Não estou nem aí para a língua portuguesa, eu gosto de física. Mas não importa, não adianta você gostar só de física. Porque você tem que saber o que significa frase, o que significa oração. Tá vendo? Certo? Significa a oração é uma informação completa. Então você tem que, viu, Thiago? Ó, uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. O que você já tomou nessa primeira oração? O quê? O que já apareceu na primeira oração ali no exercício? A informação, né? Tá vendo? Aí você tem que pensar, olha, está informando. O que a empresa tem que fazer? Isso, né? Fazer a entrega o mais breve possível. Então você já está ligado, está falando da empresa ali. Então ele já deu uma informação para você, já começa a entrar. Essa pessoal, a física não é difícil. Eu sempre falo para meus alunos, né? A Alice estudou comigo um tempo, né? Mas foi segundo, só pegou, né? Estudou um pouco só na época do presencial. Então leva lá no vídeo. Dá uma diferença. E aí, sempre quando eu entro em sala para explicar física, claro, fazendo palhaçada, em primeiro lugar fazendo palhaçada, depois é explicando. E eu nunca entro numa sala para falar de cálculo. O cálculo, gente, é importante, mas o cálculo é o complemento da ciência, tá? Tanto é que a física, vamos ver se vocês sabem, quando você acha que começou, por exemplo, o estudo da física? Mais ou menos assim, quando? Sabe quando? Tem tempo, é muito tempo. Então, lá na Grécia Antiga, sabe com quem? Com os filósofos. E por que eles eram chamados de filósofos? Por quê? Porque eram considerados inteligentes, os pensadores. Tá vendo? E tirando o nome desse aí, os que mais pensavam voltado para a ciência da natureza era Aristóteles. Tá? Aristóteles, alguém tem alguma coisa que eu posso jogar? Posso deixar cair? Quem tem? Aí me peça uma folha, professor. Tira uma folha para mim, uma aberta e outra fechada. Oi? Não, também. Pode, opa, vamos lá. Talvez eu deixei cair o celular do menino. Mas era aquele brinquedo, tranquilo.
Isso, obrigado, hein? Obrigado. É normal, viu? Isso aqui é só o começo. Então, por exemplo, ó. Por que eu estou fechando? Porque quando ela impacta, ela já começa a falhar aqui. Então, para não ter o contato da pontinha no solo, né? E aí, por exemplo, Aristóteles ele afirmou o quê? Se você abandonasse dois corpos, tá? De uma mesma altura, né? Aí o de maior massa cairia primeiro. Ok? Beleza. Aí quando Aristóteles falou isso, falou, meu Deus, oh, que gênio, que homem! Tá vendo? E aí todo mundo, né, acreditando naquela fala de Aristóteles. Aí depois, chegamos ali no pré-renascentismo, ali, 1600 e... vou levar o resultado 1600. Vai 1600 e pouco. Aí surgiu o quê? Aristóteles. E foi considerado o primeiro físico experimental. Foi quando a física começou, ou seja, a ciência dividiu. Várias áreas, tá? Química, física, matemática, biologia, medicina, tudo ali. Ok? E aí, a afirmação de Aristóteles durou praticamente 2.000 anos. Até Galileu conseguiu comprovar o contrário. E não só... Mas por que Aristóteles foi considerado o gênio da fala? Porque os gregos, eles não experimentavam, tá? Eles só afirmavam, falavam. Prova para mim, lembra? Todo dia assim, né? Cadê a prova? Eu vi você no baile, prova, né? Aí mostra a foto, né? Realmente eu estava no baile. Não teve como responder não. Mas é isso. Aí, cara, então se eu pegar essa folha aqui, essa folha aberta, né? Vou fazer para vocês. Imagina, fala alto, tranquilo. Então imagina que lá eram dois corpos, né? Mas parecidos, mas se a gente pegar o experimento com a folha aberta e uma folha fechada, né? E soltarmos da mesma altura, quem vai chegar primeiro ao solo? A bolinha. É a fechada? Isso. Por que ela vai chegar primeiro? Porque ela está pesada. Mas lembra que a professora Maxwell, a professora Suzane tirou do mesmo caderno, né? Então as folhas são idênticas. Aí não, mas não é porque tem maior massa. Quem quer falar de novo? Por quê? Quem falou? Cadê? Aê, alô você! Você falou? Falou aqui. A fechada chega primeiro, por quê? Menor resistência do ar. Aí, menor contato com o ar. Olha, parabéns! A salva de palmas para ela. Aí, qual é o seu nome, Suzana? Não, Suzana é essa. A Iessa? Olha, a Essa tá ali. Oi, a Essa. Irmã do Ian Lucas. Aí, e contei a ele, assim, você nunca vai reviver. Estou vendo hoje aqui. Parabéns a Essa. E aí, pessoal, beleza, mas vamos parar no que ela falou? Logo eu volto isso aqui, tá vendo? Para isso que é hoje, para você abrir a mente. Vamos parar no que ela falou? Não, né? Por quê? Porque isso era lá os filósofos gregos. Lembra? Tenho que provar, exatamente. Aí, isso do céu, e se, né? Vamos ver, e se chegar de novo, o que nós vamos fazer? Eu vou sair correndo para aquela porta, tá? Beleza? Então, claro, pessoal, então quando você vai comprovar, aí vem a diferença. Por isso que o Enem deveria ter também um experimento, né? Na Olimpíada, por exemplo, né? Nós temos a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Eu sou coordenador do Estado. Então, quem depois, vamos fazer. Porque é interessante, porque lá tem a parte mental. Estou soltando aqui, imagina isso, na mesma altura. Tá mais ou menos na mesma altura? Vamos? Aí, tá vendo? E aí, palmas para isso. Ela estava certa? Vocês viram que o experimento é a diferença? Então não é só fato. Você ficar falando, mas quando a gente comprova, né? E agora, prova que a bolinha saiu da mesma caderno. Vamos fazer de novo aqui, né? Agora eu peguei essa folha também, né? Depois eu quero mais, tá? Tô brincando. Vou acabar o caderno dela. Eu saí com ela, tá? Depois você acabou o caderno dela, viu? O cara acabou com o meu caderno, não quero aqui mais não. Ó. Então agora é esse aí, os demais. Qual que é o seu nome? Aqui dali eu tenho. Qual é o seu nome? É aqui. Cleiton? Tem aquela dupla sertaneja, né? Cleiton e Camargo, né? Ó, então agora é esse aí, os demais, ó. Tá vendo? Então, chegaram juntas? Porque agora... Tá, mas aí que vem, pessoal. Então a questão é isso, a experimentação. Pode ver que então Galileu concluiu aqui, que livre da resistência do ar, tá? Independentemente da massa, tá? Os corpos chegam juntos, sendo abandonados, não lançados. É diferente lançar.
Tudo bem? Aí estão lançados, aí vai ter diferença por quê? Porque o que você lançou vai ter uma velocidade de impulso, que é a velocidade inicial. Ok? Então aqui, ó, temos aqui a informação. Tranquilo. Agora vamos adentrar no exercício. Ó. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Tá vendo? Então, já sabe o que ela tem que fazer. Aí ali a equipe de logística vai ficar analisando o trajeto. Quando fala o trajeto, eu vou ter o quê? A distância. É isso? Da empresa até o ponto de entrega. Tá vendo? Aí começa a ficar bom. Vai sentar no exercício. Agora a pessoa melhorar, né? Aí essa equipe, ó, verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes também. Olha que interessante. Olha só, pessoal, então nesse trajeto vai ter dois trechos, né? Diferentes, ó, os trechos são diferentes com velocidades máximas permitidas também diferentes. O que é a velocidade máxima permitida? Aquela que você vê na rodovia. Não é isso? Tá? Então, é interessante quando você joga, por exemplo, aqui. Quem tem o pai aí que gosta de dirigir que fala que tem um pé de chumbo? Quem tem um pai pé de chumbo? Quem é o pai pé de chumbo? Aquele que acelera mesmo, né? Coloca lá no carro, lá na caminhonete, 180 km por hora. Aí lá na rodovia federal e vê a polícia, né? Tá, a polícia lá no... Só a metade do carrinho tá lá, né? Tá assim, bem escondidinho. Aí assusta, né? Aí o Tiago ali tá lá com o pai dele, né? O pai dele lá 180. Aí ele fala, papai, né? Olha lá, os homens, né? Os homens tá lá. Fala, meu filho! O homem fala com o pai história fala grossa. Meu filho! Por que você não me avisou antes? Mas eu vi agora, papai. Meu Deus, vou reduzir. Aí pisa no freio. Aí chega lá, né? Aí chega no... Qual é a velocidade mais permitida mesmo? Nas rodovias? Para o automóvel? Não, é 110. 110, tá bom? 110. 80 é para caminhão. Ônibus e caminhões, beleza? É 80. E se for caminhão inflamável, tá? Aí vai ser 60 na chuva. Aí 70 no seco. Né? Tudo assim. Eu vi lá, tudo é físico, vai ter um desse lá. E aí ele chega e fala: ô, seu policial, eu estava 110, tá vendo? Mas ele estava 110 quando ele reduziu, né? Quando ele viu a polícia, que ele reduziu para 110 e foi e parou lá na blitz, entendeu? Mas não já é tarde. Sabe por quê? Porque lá tem o radar. E ali eles utilizam um conceito que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é o MOVE, movimento totalmente variado. Tá? Então ali você vai ter a média das velocidades. Tem até uma formulazinha no meu canal que eu gravei sobre isso. Então é a média das velocidades. Então lá o aparelho vai tomar um monte de velocidade, vai mostrar para eles, tá, a média das velocidades. Então essa vai ultrapassar, né, a velocidade limite. Então não é constante, lembra? Não é um movimento uniforme, é a média da velocidade. Então ele vai pegar um trecho, então se essa média foi acima dos 110, aí vai ter ainda a tolerância dos 10%. Hoje mudou para 7%, tá? Agora até 110 é 7%. A partir disso aí vai ter um percentual em cima ainda do que ultrapassou. Tá vendo? Então, acima dos 7% ainda. Vai descer. E aí você é multado. Então não adianta. Não é quando você vê a barreira por isso que você vai reduzir. Você tem que trabalhar sempre, tá dirigindo sempre dentro da tolerância de velocidade máxima. Então uma dica aí que eu dou. Fala pro seu parar, viu? Beleza? Essa é a dica aí. Aí beleza. Então ele fez aqui, ó. Permitidos, né? Velocidade máxima. Aí no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. Olha que legal, você já tem. Olha, está falando de pensamento. Gente, a física não é proibido você usar o pensamento, não. Não é só a forma. Tá? Porque, ó, sempre eu vou voltar aqui. Uma hora eu termino esse exercício, professor. Uma hora eu termino. É assim, gente. Então sempre lembra que você vai fazer na prova do Enem. Não é você pensar, meu Deus, eu não sei as fórmulas todinhas de física. Vamos lá. Não, você vai fazer essa interpretação. Trabalhando em cima da matriz que o guarda Enem ali, né, de competência e habilidade. Então se você lá vai ter o quê? São objetivas, tá? Então você não conseguiu jogar no cálculo, mas lá pela interpretação você consegue. Então você viu aqui, ó, se a distância, se o primeiro trecho, a velocidade é 80 km por hora e a distância é 80 km, então eu já posso perguntar para vocês, quantas horas vai fazer o primeiro trecho? Isso, né? Considerando que ele vai estar dentro da velocidade máxima permitida, 1 hora, você já tem. Viu que interessante? Opa, melhorou aqui. Eu já tenho o primeiro até o tempo.
Aí no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade mais permitida é 120 km por hora. E agora, pensa, ó, 60 km no segundo trecho, e a velocidade agora, vamos imaginar que ele faça ela 120 km por hora, que é a mais permitida. Quanto tempo? Meia hora. Viu que legal? Primeiro vai gastar 1 hora, a segunda, meia hora. Olha, você já começou a pensar. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. Olha, discutimos aqui, né, Giovanni? Né? Então, considerando tudo isso aqui que está com essa máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Né? Quem falou ali? Ótimo! Qual é o seu nome? Cleiton! Ó, Cleiton! Aí foi feito todo o cálculo, né? Parar. Aí! Aí, palmas para vocês, ó, palmas para vocês, ó, é difícil? É difícil. Mas vocês viram, olha o que o professor Márcio fez. Ó, tá vendo? Todo esse cálculo. Lá, pessoal, não preocupe com isso, não. Tá vendo? Olha, fizemos tudo, mas viu o que vocês e eu nós estamos fazendo na mente? Desse jeito. O problema da física, qual é o seu nome, Elisa? Você, seu nome? É. Bruno, o problema da física é isso, cara. Nenhum cientista conseguiu comprovar as suas leis falando. Né? O que nós temos agora aqui? O experimento da fala de Aristóteles. Mas quem comprovou a fala de Aristóteles? Foi Galileu. Fala, professor do céu, então todos os filhos têm que fazer um cálculo. Tem, não adianta. Por isso, quando o professor está dando aula de física, pessoal, eu pego passo a passo. Porque imagina que você lembrar disso aqui, show! Mas se você não lembrar, olha o que nós discutimos no exercício agora. Competência e habilidade. E habilidade é você. Fala, professor, dá uma olhada aqui, ó. Competência, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Que aqui foi o que? Eu entrega de encomenda por uma empresa. Isso, uma empresa transportadora. Estou gostando desses vídeos, hein? Show de bola. 6. Habilidade. Qual foi a habilidade? A 17. O que tem nessa habilidade 17? Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Vocês viram que eles colocam por trás? Vocês sabem disso aqui, né? Mas o Giovanni, o John, todo mundo aí, ali, o Cleiton, a cara ali ficou olhando aí, né? Firma assim, rapaz, pronto, chegamos na resposta, tá? É isso que eu quero de você, não é preocupar com o professor, eu duvido, ótimo, parabéns. Então você vai trabalhar em cima disso, vamos pegar mais aqui. Aí, depois nós temos o movimento uniformemente variado. Qual a diferença do movimento uniforme? Quem vai falar agora, né, Giovanni? Qual será a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? O movimento uniforme é velocidade constante. O uniformemente variado ele pode variar conforme o trajeto vai acontecendo. Tá, mas daí seria só variado. Aí, bom, é bom que você participou. Agora, quando a gente fala a palavra uniformemente, pessoal, significa aceleração constante. Ó, aceleração constante. Tudo bem? Por isso que o gráfico lá depois vai ser uma parábola. Quem lembra da parábola matemática? Vai ser dessa função. Por exemplo, aqui, ó. Então, sempre eu gosto. Ó, por exemplo, eu estou aqui. Aí, se você perguntar, professor, para que serve a aceleração? Então, para a física, também está no contexto do dia a dia, a aceleração ela serve para o quê? Para a gente variar no dia a dia, o que, professora? Variar o ritmo, né? É isso, variar o ritmo. A impressora mesmo, eu levo que ficar brigando com a impressora, porque ela tem um ritmo. Aí se ela tem que imprimir 500 folhas próprias, ela fica naquele, tem como você mudar ali, né? Mas na física, pessoal, a aceleração significa variar a velocidade. Por exemplo, eu estou assim, né? Ó. Aí quando eu olho para trás, tem um urso polar atrás de mim, feroz, com fome. É, tá vendo? Então eu tô aqui, ó. Lembra que tem um urso ali. E eu não sei. Aí tô indo aqui. De repente eu olho o urso. É? Então o que eu fiz? Isso, eu acelerei para variar. Tá vendo? Então de novo, eu acelerei para variar a velocidade. Porque senão o urso ia me pegar. Ia me dar um abraço. Ia me dar um abraço do urso. Tá vendo, pessoal? Certo? Tá claro? Então a aceleração ela serve para isso.
Então, aqui, ó, olha, tá vendo que no movimento uniforme é a equação lá, né, Giovanna, da velocidade. Velocidade é o deslocamento pelo tempo. Delta S, delta T. Agora no mundo, pessoal, vocês têm essas equações. Lá na internet, alguns professores lá, né, João Vitor, falar, João Vitor, seu nome, né? E colocam os macetes, tá? Eu não gosto muito de usar, hoje em dia não pode muito usar os macetes, mas não dá pra usar mais. Antigamente a gente usava, hoje eu tenho, vou, deixa eu vou dormir lá, descansar, não, eu uso os macetes, vou mais, né? Mas tem. Então, olha só, gente, 4 equações fundamentais do movimento para bem variar. Mas professor, eu não vou lembrar disso aqui lá. Então você vai ter que trabalhar por interpretação do exercício. Só que aqui não é tão linear conforme é do outro. Porque aqui vai ter um coeficiente, né? Então essa é a equação da velocidade. Talvez vocês levem lá. Essa aqui é do deslocamento. Ou se eu abro aqui vai ser das posições. Essa é a equação de Torricelli. Quem já ouviu falar da equação de Torricelli? Ou Torricelli, tanto faz. Quem já ouviu falar? Para quem serve lá, né? Quando não tem o tempo. Tem até uma piadinha boa que fala assim: o que o físico faz quando está sem tempo? Utiliza a equação de Torricelli, né? E essa aqui, ó, é a velocidade escalar média ou a média das velocidades do mundo, tá vendo? E aí depois você vai ter novamente outro exercício, ó. Esse não vou fazer não. Ele é bem grandão, ó, fofinho. Se eu não me engano, tá gravado no nosso canal, nós fizemos isso aqui. Tudo bem? Ó. Isso aqui é no Semar, tá vendo o dia a dia de vocês. Sempre a física é isso, Renato. O dia a dia de vocês. Agora vamos ver esse outro tópico aqui. Lançamentos de projetos. O lançamento de projetos ele é trabalhado de duas maneiras, né? 2 tipos. O lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, né? Por exemplo, no dia a dia. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Míssil. Mas será que o lançamento horizontal é só em avião lançando míssil? Será que só serve para lançar míssil? Para que mais serve o lançamento horizontal? Lá vamos pensar assim que ele só solta, né, aqui. Mas vamos falar dos exemplos. Esse mesmo avião levando mantimento, né, para as regiões onde não tem como pousar, então ele é lançado assim, sabia? Os mantimentos. E aí vai cair no litoral, lá na areia, faz um cálculo certinho, tá? Outra coisa também, lembra lá do Chaves que deixa o ovo em cima da mesa, o ovo cai? Então, quando, por exemplo, uma bolinha está rolando aqui, né, e cai, também é um lançamento horizontal. Então, esses são os modelos de lançamento aqui. No caso horizontal, olha essa bolinha lá, o professor acabou de falar da mesa. Então, o lançamento horizontal vai ser quando ela começa a cair. Quando ela está movimentando sobre a mesa, ele já deixou o ovo sobre a mesa. Já esqueceu, né? Fala, vou fritar esse ovo, só tem um ovo de mistura, e aí esquece da tempo do cara. Já aconteceu comigo, tá vendo? Era uma pressa, rapaz. Tinha só um pouquinho de arroz e tinha que voltar. Faltava 10 minutos para começar a aula, eu vou fritar esse ovo aqui. Coloquei em cima da mesa e fui acender o fogo lá. Quando eu virei, só escutei. Aí o gatinho que veio começou a não ter. Mas eu notei, que era o que eu tinha, né? O gatinho, já não é o ovo. Cadê esse aqui? Gato, meu ovo? Acabou. Isso é, né? Não lembro desse gato. O ovo aqui lá comeu. Acabou, não, é que nem eu. Então eu fico olhando aqui, ó. Então vamos lá. Esferinha, a nossa bola está sobre a mesa, pessoal. Não é um lançamento horizontal, é movimento retilíneo, tá? Então vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Tá vendo? Que o limite. Depois, como foi a queda dessa bolinha? Como foi a queda dela? Horizontal aqui em cima. Como que chama essa trajetória? Vai ser o quê? Vai ser... Não, também não. Não é horizontal, que era na mesa. Não é vertical também, porque ela faz uma curvinha. Pessoal, parece que alguém falou ali, ó. Começa com A. Não, é um arco de parábola. Tudo bem? Então significa o que, pessoal? Olha lá, tá vendo? Ou seja, pessoal, a bolinha ela realizava o movimento horizontal e com velocidade. É assim que é quando lança o misto ou o mantimento lá, é desse jeito, tá? Então quando ela sai do avião, primeiro falou do paraquedas. Quem falou do salto do paraquedas? E não é assim, lá no paraquedas eles ficam na porta, viu que a porta é o porta-avião, no caso o avião de paraquedismo, ele é diferente. O lado aqui é aberto, então o cara só se solta. Tá, cai assim, entendeu? Tá? Desse jeito. Agora aqui não, aqui é lançado.
Então, quando ele sai do avião, ele sai com a mesma velocidade do avião. Então ele vai ter esse aqui, ó, movimento composto. Beleza? Então aqui vai ser um movimento composto. O movimento na vertical, por isso não é nem horizontal nem vertical. Então quando ele começa a cair, vai ser um movimento na vertical, somado com o movimento que ele já tinha na horizontal. Tá vendo? De novo, vai ser um movimento vertical, quando ele começa a cair, somado com o movimento que ele já tinha na horizontal. Por isso é um movimento composto. Por isso que vai dar esse arco de parábola aí. Ó, terminada a queda, né? Você falou arco de parábola, você vai ter a velocidade resultante. Então a velocidade resultante, ó, vai ser pro. Como é que lembra? Que o teorema é essa matemática? Velocidade não. Lá na matemática. Pitágoras. Não é isso? Foi isso que você falou? Exatamente. Por quê? Porque quando eu fecho aqui, ó, quando eu somo a velocidade horizontal, que é a vermelha, com a vertical, que é a azul, você vai ter a velocidade resultante. Como é que chama isso aqui mesmo? Olha, se você fechar, que figura geométrica? A gente tem lá no Enem, que figura geométrica é essa? Quando você fecha aqui, ó. Começa com o quê? O quadrado. É um quadrado, tá vendo? Então como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui no quadrado? Diagonal. Quem falou diagonal? Viu, pessoal? Tem que ficar dando o ouvido sempre assim. Você sempre está ouvindo. Esse dia eu falei para o aluno, quantas patas tem uma aranha? A aluno falou 2. Aí eu ouvi lá. Eu falei, mas eu sei que tem conta. Acho que é 8, se eu não me engano, né? É 8, é isso? Foi. Aí eu falei, não, pessoal, eu marquei as outras. Eu falei, que maldoso. Não pode mandar a pata da aranha. Ele falou, a minha tem 2, eu marquei as outras. Tá vendo? Mas eu ouvi, ele falou 2. Então aqui é a diagonal do quadrado. Né? E a diagonal do quadrado, pessoal, na física, a gente não fala diagonal. A gente fala o lado que fecha o triângulo. E aí que triângulo que é quando eu fecho? Esse aqui é o lado, o terceiro lado, que fecha o triângulo. Que triângulo que é? Começa com T. Triângulo? Não, desculpa, começa com T. Agora foi. Começa com L. Retângulo. Tudo vocês vão deparar com isso, tá vendo? Então fecha aqui esse ladinho. Fala, meu Deus, não tem que imaginar isso. Você fecha aqui, que é a linha diagonal, que é a hipotenusa. Tá vendo? Então a hipotenusa do triângulo retângulo. Tá vendo? Aí você aplica aqui. Fala, olha, professor, cadê a nossa bolinha, professora Suzane? Suzane, né? Então tá aqui, ó. Vou fazer pra vocês, ó. Tá vendo? Então aqui eu estou demonstrando aqui. Qual é o nome do lançamento? Oi? Pode ver que quanto maior a velocidade que ela sair daqui, maior vai ser o. Começa com A. O. Alcance. Tudo bem? Certo? Por exemplo, aqui, ó. Quem já tomou, mais um exemplo que eu vou dar do dia a dia de lançamento horizontal. Quem já tomou banho na bica? Lembra aquela música da bica? Quem já tomou banho na bica? Sério? Bica. Eu quando era pequeno, né? Professor? Né? E aí, quem eu gostava? Quando chovia. Por que eu gostava quando chovia? Porque a água ficava forte. Aí ia mais longe. Quando estava aqui, a gente ia estar num lugar que era um brejo. Era brejo mesmo para tomar banho, aquela linha fraca. A gente fala de velocidade. Então, pessoal, não é pressão. A pista não é pressão, é velocidade. Aí quando chovia, aí enchia assim. Aí a bica maior, a gente ficava lá assim, parecia aquelas mangueiras. Água forte, entendeu? Bem legal. Então lá você também tem um lançamento horizontal, que é o alcance. Ok? Então desse jeito. Tá claro? Agora tem outros. Tudo isso vai ensinar. Vocês provavelmente também vão ensinar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? A competência e a habilidade. Tudo bem? Olha esse exercício que o professor fez agora, ó. Olha, você nem vou ler. O que você acha que eu estou colocando aqui? O formato da trajetória. Vê se você lembra. Qual vai ser o formato da trajetória? Falei agora. Um arco de. Isso. Tá vendo? Certinho? Ó. Já sei que tá cobrando. Foi o meu assessor que fez, viu, Thiago? Eu sabia que ia cobrar isso aí. Ah, ó. Do Enem. Olha esse Enem. Que ano que é esse nessa questão? Ali. Tá vendo? Então foi o ano que eles colocaram também tem um exercício, né, professor? Relacionado ao lançamento horizontal. Que a gente depara no dia a dia. Só, olha, esse era fácil. Isso aí eu acho que é difícil. Um aluno que errou essa questão, porque estava, né, certinho ali, pela explicação, você vai no exercício sabia que o professor estava querendo. Cobrando exatamente o quê? A melhor figura, ou seja, a figura que representava o movimento, né, de uma partida de lançamento. Lembra?
que é o arco de... Aí este. Qual é o nome desse lançamento? Oblíquo. Qual a diferença do lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo é quando o corpo sai do ponto, fazendo um ângulo em relação ao plano horizontal. Fala para o professor, então, se essa bolinha sai da mesa. Aqui, é oblíquo? Não. Qual é o nome? Isso. E se ela faz isso aqui? Agora, tá vendo? Porque, ó, quem já brincou disso aqui de bonito, assim, por exemplo? Cadê a bolinha lá no buraquinho? Faz isso aí. Tá vendo? Isso aí, sério. Então, ó. Chique, tranquilo? Viu ligar o lançamento oblíquo? Tá? Na mangueira, né? Eu lembro, tudo eu conto história do dia a dia, né? A gente tinha um jardim assim, minha mãe pedia para regar as plantas, né? Ela falava assim, moleque, a minha mãe também falava grosso, era brava e eu moleque, vai regar as plantas. Mãe, vai ser de novo? Sim, você. A América tá assim? Aí, só que ela falava pra mim assim, não abre toda a água, porque a mangueira não aguenta escapar. Mas eu sabia que se eu não abrisse a água, eu tinha que cair lá. Aí eu fazia o resto do celular, olhando, sabia tudo e ficava de longe aqui, deve pá, escapar lá. Você abriu toda a água, né, moleque? Não, mãe, abriu sim, eu escutei. Era desse jeito. Aí eu fazia, porque eu abria tudo, aí fazia um ângulo aqui, o alcance aumentar, entendeu? E sabe qual que é o ângulo? Sempre vou chegar na pergunta. Sabe qual é o ângulo máximo? Ou seja, o ângulo que eu tenho alcance máximo? Lembra que eu fazia isso? Para ele não sair lá, senão eu tinha que cair lá. Quem já viu lá aquela brincadeira que a gente faz no Rio, o lançamento de foguete? Eu levo os garotos lá para o Rio de Janeiro. Quem já viram? Lembra esse? Né? Já viram? Ele faz uma competição. Então, quem quer chutar? Quantos graus será o ângulo onde o alcance máximo? Vai que cai a peça não, pode cair, viu? Quantos graus? 90. Não. Porque, ó, ele falou 90, sempre tem um contexto para explicar. Como é em relação horizontal, se for 90, ele vai para onde? Ó, como o lançamento oblíquo é em relação horizontal. Se for 90, ele vai para onde? Isso. Aí é lançamento vertical. Viu? Legal? Então não pode ser 90. O oblíquo é sempre maior que 0 e menor que 90. Não pode ser 0, decisão é retilínea, horizontal. E não pode ser 90. Ele vai ser variando, né, no intervalo maior que 0 e menor que 90. Então vocês não vão saber. Querem chutar? 45. Vocês viram a coisa que eu coloquei? Então vai ter que buscar essa hora que eu estava mexendo aqui, ó, tá vendo? Então o alcance, olha a equaçãozinha básica do alcance, ó. Essa aqui, ó. Mas você não vai lembrar, tá vendo? Não vai lembrar, professor, chega lá no Enem, ó. Isso aqui é a equação do lançamento oblíquo, mas você está ouvindo o professor falar. Esse ângulo é máximo por quê? Não tem um quadro aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Toda vez que você multiplica um número inteiro, olha, não esqueça dessa minha fala. Toda vez que você multiplica um número inteiro por um decimal, vai dar como resultado menor que ele. Aí começa a imaginar, olha lá, Giovanni, imagina o que você está falando. Toda vez que você multiplica o número inteiro por um decimal, o resultado será menor que ele. O que você compreendeu? Vamos pegar um exemplo. Vamos ter um exemplo. Vamos colocar na mente 5. Colocar 5 na mente. Quanto que é 5 vezes 1? 5. Agora o que é um número decimal? Isso. Agora faz 5 vezes 0,8. Não, 5 vezes 0,8. 5 vezes 0,8. Quanto que dá? 4. Aí, tá vendo? É isso que o professor falou. Fala, professor, o que isso tem a ver com essa forma? É o seguinte. Quando eu lanço aquela bolinha de papel, eu estou lançando com essa velocidade, certo? Essa aqui, ó. Essa. Ela está lá na fórmula? Tá. Essa aqui está lá na fórmula, tá? Como que ela está lá? Ao quadrado. Aqui, ó. Como que ela está lá? Olha lá, estou gostando, né? Aí está dando certo. Ela está ao quadrado. Tá vendo ela lá? Tá vendo? Você não vai precisar muito. Só pelo que eu estou explicando para vocês. 45 aqui, ó. Tá vendo quanto que vale o ângulo?
Quanto que vale um ano? 45. Quanto que dá 2 vezes 45? 90. Olha, seno de 90. Você já sabe, viu, terceirão? Quanto que é o seno de 90? Vale quanto? Quanto que é o seno de 90? Quanto que é o seno de 90? Quem está ali atrás escondido? Falou o quê? Eu sei, olha você falando aí. Vai falar. Ele parece que eu subi. Ele parece que eu subi, ó. Parece o Cassie. Vocês conhecem o Cassie? Não, né? Ele não é daqui não, mas parece. Você parece o Cassie, hein? Ó lá, hein? Quanto é o 190? Não, vou ajudar. Lembra que o seno e o cosseno variam, né, de mais 1 menos 1. Então, quanto é o 190? É 1. Né, Giovanni? Né, Giovanni? 1. Olha que legal, o pessoal está falando por quê, ó? Seno de 90, vale 1. Então, quando eu multiplico o resultado que der aqui vezes 1, vai mudar? Ó, quando eu multiplico o resultado que der aqui por 1, vai mudar? Não. Agora, se for qualquer valor menor que 45, vai dar um decimal. Vocês podem fazer na calculadora. Por exemplo, seno de 80 vai dar 0, alguma coisa. Sempre vai ser menor que 1. É, professor? Você é menor que 1. Então é um decimal. Você multiplicou e já está menor, pá. Ok? Tá claro? Vamos lá. Tá bem? Tem para vocês aprenderem depois. Desse bichão aqui. Olha. Por exemplo, esse exercício ele fala da Enem de onde? Olha, gente, tá vendo aqui, ó, professor, como é que eles fizeram? No ano 2020, no Enem, eles abordaram o quê? 2 conteúdos, ficaram relacionando, né, a lançamentos de projéteis. Tá vendo? Então, esse exercício fala isso. Aí ele quer saber, no caso, aqui, ó, vamos olhar aqui, onde, né, a ação, no caso ali, vai ser maior. Tá? Então, olha, ele vai contar em contexto todo aqui, Neil Armstrong, então é Neil Armstrong, né, esqueci o nome do outro cara, que fizeram o teste, né, da gravidade, por exemplo, com o martelo e a pena de aqueles bichos, um gavião, mas um gavião sofisticado, não é o nosso gavião, não. Oi? Não, eles falaram um outro tipo de gavião, acho que era o falcão. Olha, quem falou falcão? Parabéns, o cara do falcão, né, e exatamente. E depois, na hora eu quero mostrar o outro para isso também, tá? Aí depois nós temos outro conceito também, se ele falar na física, que é o movimento circular uniforme, né? Então você viu que o Giovanni, vocês já estão saindo, né? Quando o professor, a gente se não. Lembra que o Giovanni falou que o movimento uniforme é aquele que é desenvolvido com velocidade constante. Beleza? Então o que seria o movimento circular uniforme? É uma velocidade constante, mas em isso. Está vendo a tradução? Né? Onde estão aplicados o movimento circular uniforme? Relógio, motores, né? Rotação, ventilador, isso, pneu, tudo está envolvendo o movimento circular uniforme. Então, sabe onde também? No movimento planetário. Né? Copérnico foi um que comprovou que a Terra é praticamente olha a diferença, para o movimento dos astros, a Terra é praticamente arredondada. Então a trajetória é praticamente circulares. Ok? Então, observa, por isso que, por exemplo, a Lua, né? A Lua sempre vai gastar o mesmo intervalo de tempo para dar uma volta em torno do falei do só para enganar vocês. A Lua não está em torno do Sol, não, é em torno da. Eu falei dois falaram do Sol. Né? E a Terra em torno do Sol. Com o movimento de. Isso, muito bem, ao mesmo tempo. Sabe que tem mais ainda? Tem nutação e tem um outro que eu esqueci. Mas a Terra tem, eu acho que 8 movimentos considerados. Né? Só que na escola ele só coloca 2, que é a rotação e nutação. Mas também tem o nutação e mais um que é para me lembrar aqui, mas sempre pode, senão. Mas tem um outro que é a nutação. Precessão. Aê, achou que eu ia levar? Tá ficando com vocês. Então, geralmente os astrônomos controlam, né, o movimento planetário a partir de 4 movimentos: rotação, translação, nutação e precessão. Tá? Ela vai estar tipo, imagina lá o peão. Quem já brincou de peão? Isso, tá vendo? Tudo isso aí, uma dessas características aí, da precessão, tá? Ok? Então aqui, ó, olha as equaçãozinhas do movimento circular uniforme. Essa aqui, fala, professor, mas essa aqui ela não parece aquela. Essa equação não parece aquela? Velocidade, olha lá, Giovanni.
Qual é a forma da velocidade numa trajetória horizontal? Mostrei hoje já. Lá naquele exercício na mente da transportadora lá. Qual é a forma da velocidade do movimento horizontal? Velocidade igual deslocamento pelo tempo. Beleza? Olha, lembre, gente, a velocidade, o deslocamento pelo tempo. Olha nessa forma da velocidade aqui também, que é a velocidade de fora, chama tangencial. Deslocamento pelo tempo. É a mesma. Tá vendo, Giovanni? Deslocamento pelo tempo. Concorda comigo que é a mesma? Mas então por que não está ΔS ali? Por que não está ΔS? Porque você pega o corpo. Vamos pegar a bicicleta. Quem aqui tem bicicleta? Tem lá, bicicleta. Qual é o seu nome da bicicleta? Quem que tem? Quem tem bicicleta? Quem que pedala aí? Ninguém mais quer saber de bicicleta, meu Deus do céu. Tá? Mas eu tenho bicicleta. Tá vendo? Eu faço pedal lá em Colorado. Mais ela fica nas minhas costas do que no chão, mas eu faço, né? Entendeu? Por exemplo, imagina uma bicicleta, né, deslocando no plano horizontal. Tudo bem? E aí eu marco um pontinho na roda. Quando nós falamos na roda é um completo, é um conjunto. Marca um pontinho. Bam. Tá vendo? E aí dá uma olhada como é que você vai descobrir, ó. Então você marca um pontinho. Imagina, Thiago, aí você vai olhando para o celular passar. Aí você olha no pontinho. Eu estou movimentando a minha bicicleta e você está olhando o pontinho. Como é que você vai ver o pontinho? Pode mostrar com a mão, mas você vai ver o pontinho, né? Porque eu marquei lá na roda da bicicleta. Lá no pneu. Marquei um pontinho branco. Estou movimentando. Aí você vai ver o pontinho. Concorda comigo? Aí o Thiago fala, eu vou descobrir quantos quilômetros o professor Márcio vai deslocar hoje com essa bike. Tá vendo? Certo? Aí você vai pegar, dá uma olhada ali, ó, e contar as voltas. Vou marcar quanto tempo ele gastou para fazer esse percurso. Tá aqui. E aí eu vou descobrir qual a velocidade que o professor Márcio imprimiu na bicicleta. Considerando o movimento constante. Tá vendo? Tem um movimento circular em volta. Bora lá no Thiago, ó. Vai o Thiago vai pegar, vai botar tudo. Viu como é que é a física experimental? Ela não é só o corpo, para mim não é importante. É você ver o que eu estou falando aqui. Olha de novo, que eu contei essa história, o que eu fiz? Teve o assessor, que é o Thiago. O que eu estou fazendo? Andando de bicicleta. Aí, Giovanni. O que o Thiago quer saber? Quantos quilômetros cada um lá? Isso, quantos km eu estou andando, né, com a bicicleta estou percorrendo. Vai medir o tempo e depois vai descobrir a velocidade. Tá, mas eu pergunto, ó, nós estamos falando da bicicleta, gente. Olha, nós somos forma vale para tudo, então para a bicicleta. O que o Thiago precisa ir lá sem eu ver? Mas a gente quer estar me vigiando, é detetive. A mulher contratou ele para ser o detetive, não. Está lá medindo lá. O que vai ter que medir lá, primeiro, na bicicleta lá? Né? Quando eu coloquei o pontinho, foi olha, na roda. Bem no limite, certinho. Quando começa, não tem o aro, tem os raios, tem o aro. Bem ali, onde começa o pneu, marca um pontinho. O que vai ter que descobrir? O raio. Só isso. Aí você tem a valor científica aí para vocês. Vai lá agora no Enem, não preocupe com isso. Eles vão colocar o valor para vocês. Isso aqui, pessoal, o Enem passa, tá? Pi. Quanto que vale o primeiro? Arredondado. Vale quanto? O pi arredondado. Isso. Então ele vai falar para vocês. Fala, ó, descubra com a velocidade que você quer transformar, considere o pi 3.14. Viu, professor? Isso aqui são os valores que eles dão. As constantes eles dão. Aí o Jonathan já sabe o raio da minha bicicleta. Né? Fale um raio da bicicleta. Quanto tá? 10 centímetros. Não! Bicicleta de adulto. Ah, tá. 24. Quem falou 24? Pronto! Aí, parabéns. Qual é o nome dele? Foi o quê? Você falou? Isso. Eu sou parente. Então, pronto. Aí vai ter um raio. Ó, já tem um raio da bicicleta, 24 centímetros. Leva que daí, depois vai fazer 2 vezes o pi vezes o raio. Aí achou o quê? Estica a roda. Vira o comprimento. Isso é aprender matemática, o comprimento da circunferência. E aí o que ele vai fazer? Como é que ele vai descobrir quantos quilômetros eu percorri?
contar o número de voltas. Aí ficou olhando, ó. Imagine que eu consegui fazer 2.000 voltas. Então vai ser 2.000 vezes esse cálculo que ele fez. Aí ele vai achar quantos quilômetros ou quantos metros eu percorri, né? Certo? Aí ele mediu o tempo, a gente não fiquei pedalando 10 minutos. Então vai ser esse integrante, que é o período, tá? O integrante, pessoal, ele não é intervalo de tempo comum, ele é o período de uma volta. É o período de uma volta. Então é esse integrante. Aí ele descobriu, tá? Veio a velocidade média que eu coloquei ali. Considera como singular de forma constante. Então desse jeito. Tudo bem? Então é assim. Quando você não tem essas pintinhas na roda, você pode ir com essa equação, depois juntar essa aqui, aí fica um pouquinho mais complicado. Tá? Ó. Aí aqui, toda vez que você está realizando o movimento, por exemplo, quem aqui ajuda a mamãe a lavar roupa? Né? E aí geralmente ele faz tudo, né? Coloca lá e só coloca os botãozinhos, tudo, né? E aí a roupa começa a girar. Vocês sabiam que tem uma força puxando as roupas para o centro? Ó, essa força a gente chama de força centrípeta. Certo? Tá vendo? Então, aí, quando ela começa, então ela vai estar girando, até a força voltada para o centro. Então ela vai ter uma aceleração centrípeta. Quando ela começa, depois que fez todo o ponto de lavagem, ela vai centrifugar. Aí vai ter uma força centrífuga. Certo? Tá? Então a força centrípeta é em relação a quem está dentro. E a centrífuga quem está? Por isso a gente fala, vai centrifugar. Então para o referencial fora, é como se fosse uma força jogando a água para fora. E realmente joga. O que tem lá na máquina? No rotor? Tem os furinhos. Por que serve aqueles furinhos? Para que a água saia. Se não tivesse o furinho, o que ia acontecer? Você girava, a água ia para a parede, não ia? Quando você desligava, voltava tudo de novo. Olha que interessante? É para isso que tem os furinhos. Você tapar o furinho, fala, não, vou mascar, vou tapar os furinhos. Aí não vai centrifugar. Talvez você olhar lá, tadinha, chega lá centrifugar, né? Apesar que ela vai fazer, porque tem sensor. Se tem água, ele não centrifuga. Então tudo tem um sensor, a física explica tudo. E você vai centrifugar quando não tem água, senão ele ia estragar. Tá vendo? E aí vem novamente o exercício voltado para isso. Tá? Também, como que vocês vão ler, competência e habilidade. Aqui eu vou deixar. Agora eu cheguei na que mais aparece, que são as leis de Newton. Né? Quem já ouviu falar das leis de Newton? São quantas? Quantas leis? Três. Isso. A primeira lei. Não está aqui ainda. É só eu já vou te avisar, não está aqui, viu? Eu acertei. Não virei o slide. Tá vendo? Quem lembra a primeira lei? Não é dinâmica. A dinâmica está relacionada às causas do movimento. E por isso estão as leis de Newton. E o equipamento que mede, no caso aí, a força, é aqui no caso o dinamômetro, né? Vocês têm em casa, sabia que vocês têm? Que as balanças de mola é uma espécie de dinamômetro. Só que ela está calibrada para representar o valor em quilogramas. Quem tem uma balancinha dessa? Uma balança de mola. Isso, tem um ganchinho. É uma espécie de dinamômetro, só que ela está calibrada em quilogramas, não está em Newton. Mas quando você pendura assim, né, o peso, a força-peso, que vai dar para você a resposta. Aí vezes, né, no caso 9,8 ou 10 vai dar o peso do corpo. Então quando você pendura o período do corpo, você está lendo a massa. Mas na verdade era para ser o peso, era vezes 10. Ok? Tá, ninguém quis falar, né? Então a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Sempre cai. Isso aqui sempre cai no Enem, a questão das leis de Newton. Ou vai ser da primeira, ou vai ser da segunda, ou vai ser da terceira. Então a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Antigamente os filmes colocavam que é a lei dos corpos preguiçosos. Aí entra até a charge no Garfield, né? Garfield é o caso preguiçoso, não é isso? Mas a lei da inércia, quem vem para a escola de ônibus? Né? É isso? Então se você entra no ônibus lá, por exemplo, qual é o seu nome? Olha lá, outra moça, por exemplo. Manu? Opa, Manu. Manu, então quando você entra no ônibus lá, tá, entrei, né? E aí o que acontece? Por exemplo, se você não sentar, entrou, fica aí, ei, motora! Tio, às vezes tio chama de motora, né? E aí ele acelera, vai acontecer com você? E você vai para onde? Né? Ele arranca para frente. Então a tendência é você ir para trás. Mas sabia que a rigor da primeira lei não é ir para trás? Você continua em repouso.
Tá vendo? É essa explicação. Mas muitos explicam que a primeira lei de Deus é assim. Você sempre fica no olho aqui, né? Oi, amiga, né? Tal, né? E aí eu seguro. Aí quando nós arranca, vai para trás. Mas não é. Você permanece em repouso. Quem movimentou foi o ônibus, beleza? Olha só a definição que diz o primeiro lei de Deus, ó. Todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retiro uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Quem são as forças? As forças quem falou? Oh, aê, garoto, esse é o cara. E qual é o seu nome? Juan. Com R ou J? Com R ou J? Com R ou J? Com R. Com R, Juan com R. Então, tá vendo aqui, pessoal? Então, a lei de Deus é isso. E o contrário, por exemplo, Manu. Gente, não é mentira. Porque o pessoal mais não é mais moleque, né? Eu tô com uma idade, assim, né? Não vou falar uma idade, mas já passei dos 40. E aí, meninada, eu já passei por isso. Eu ajudava meu tio campear o gado. Aí sempre deixava uma égua pra mim, que ela era brava, quer dizer. Sério, brava, essa aí é brava. Sério, e aí eu pegava um cavalo, alazão, um cavalo fofinho, sei, né? Aí ia lá. E falava, ó, você tem coragem? Eu falei, tem. Aí beleza. Tava indo campeão do gado, de repente. Ela começou a correr. Tá gostoso o negócio, tá bom. Aí, de repente, ela viu, não sei o que foi. Eu não consegui ver, procurei não vi. O que essa égua viu? Não sei. Só sei que ela disse assim, onde que eu fui parar? Lá na frente. E meu tio falou, Marcinho, machucou? Eu falei, esse trem aí, tio, me derrubou. Cara, eu fui parar lá longe, sem exagero, uns 5 metros na frente dessa égua. Ela, sério, só que uma vez eu vou. Então isso aí é a primeira lei de Deus? É a primeira lei de Deus. O que aconteceu? Eu estava sentadinho em repouso em relação à égua, mas em relação ao solo estava em. Tá vendo como é que é negócio? A questão de movimento, repouso e referencial? Então, de novo, então em relação à égua estava em. Não! Eu estava em repouso, eu estava com medo, eu grudei tudo perto, eu grudei tudo, legal assim, ó. Nem mexi, não, não sei que movimento não. E aí, né? Então, o que aconteceu? Eu estava em repouso em relação à égua, mas em relação ao solo estava em. E o que a égua fez? Parou. Então em relação ao solo foi em repouso, eu continuei em movimento, em linha reta. Tá vendo? Então é isso. Então a égua me arremessou para frente? A égua me arremessou para frente? Não. Tá vendo? Ela parou. Quem continuou em movimento fui eu. Tá claro quem é a primeira de Newton? Certo? Então é só um ponto que você poder entender que pode aparecer lá. E sempre tem uma dessa aí. Tá? Aí a segunda lei, que a segunda lei aí tem cálculo. A primeira lei não tem cálculo, pessoal. Entre aspas, né? Você vai compreender que é livre da ação de forças externas. A segunda lei tem cálculo, que é a famosa, que é massa vezes aceleração. Então na horizontal, massa vezes aceleração. Na vertical, continua sendo massa vezes aceleração. Mas é uma aceleração qualquer? Aquela lá. É a aceleração da... Isso. Então vou deixar esse corpício aqui. Ele vai permanecer aqui? Não. Por quê? Tem suporte. Porque o que o professor colocar no urso polar? Ele chegar e abraçar. Não, eu não deixei ele abraçar. O que eu fiz? Isso, eu corri, exatamente. Eu corri. Então o que eu fiz agora que eu aumentei a velocidade? Ó, urso. Isso, eu acelerei. Olha que legal. Então se eu deixo esse corpício aqui, ele vai ficar? Não, porque ele vai ser acelerado. Então é a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então a segunda lei de Newton, ela trata de corpos a... Muito bem. Ó, vou deixar. Ó, vamos lá chegar hoje naquele passo. Lembra assim que ele vai? É assim, Jonathan? Tiago, quer dizer, tem o Jonathan lá. Não é que é Jonathan? João Vitor. Giovanni. Tem o Juan. Giovanni. Beleza? Tá vendo? Então a segunda lei de Newton é a trata dos corpos acelerados. Tudo bem? E claro, quando ele fala em corpos acelerados, tem muitas coisas por trás. Por exemplo, aqui, ó, um carro lá, um corpinho de massa M. Tem quantas forças atuando sobre ele? Quantas forças? 2. Pergunto para vocês.
Ele vai movimentar ou vai ficar em repouso, e quais seriam as condições dessa resposta? Ó, tem duas forças. Ele vai movimentar, vai ficar em repouso, e quais seriam as condições? É o que tem lá, as condições. Quais seriam as condições da resposta? Fala pra mim. Se sobe! Ele fica parado ou subir. Não, homem, ele está na horizontal, Cleiton. Está na horizontal, aí está na mesa, sobre a mesa. Eu sei. Vamos falar as condições? Então eu vou perguntar. Quais as condições para ele permanecer em repouso? Duas forças iguais. Isso! Tá vendo? Por que essas duas forças iguais ele ficaria em repouso? Porque elas estão em sentido. Aí, Cleiton, sentidos contrários. Tudo bem? E agora, do mesmo jeito que elas estão, qual seria a condição para esse corpo movimentar? Uma ser mais fraca, né? Ou mais forte. Viu que interessante? Ou seja, pessoal, então quando, né, essas forças tiverem a mesma intensidade, a reação das forças dá zero. Então, se ele está em repouso, permanecerá em repouso. Cairia na perda de Newton. E se ele já tivesse movimento? E com essas duas forças iguais, mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Se ele já tivesse movimento, o que aconteceria? Esqueceu agora? Continuaria em movimento. Se já tivesse movimento. Mas que tipo de movimento? ME1. Viu? Pode perguntar. O que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então, se esse corpo já está em movimento e você tem as duas forças com a mesma intensidade, na carinha que está aqui, nessa mesma configuração, então a resultante dá zero. E toda vez que a resultante das forças dá zero, ele cai na primeira lei de Newton, que é repouso ou MRU. Beleza? Tá claro? E a última lei, e aqui eu não sei se bem legal, esse aqui não tem não. Essa aqui. A terceira lei, é a lei do quê? Ação e reação. Esse aqui vocês já ouviram falar com ele. Lei da ação e reação. Tem gente que fala que é a lei da vingança. Não pode ter vingança, mas tem nada a ver com o dia a dia. Tá? Você vai ver para cada ação uma reação. É verdade isso, professor? Muitos falam isso. Né? Para cada ação, mas está totalmente errado. Pela física está errado. Não tem nada a ver com a terceira lei de Newton. Por quê? Opa, vamos provar agora, pessoal. Porque a ação e reação é um par de forças que ocorrem simultaneamente, com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentidos contrários. Tudo bem? Então é por isso. Então, por isso vai falar. Você vai ver, você me paga, né? A cada ação, uma reação. De acordo com a terceira lei, você ainda fala assim, né? De acordo, é totalmente errado. Por exemplo, aqui, ó. O jogador de tênis, ele é o Nadal. Imagina que é o Nadal. Quem conhece o Nadal? O Nadal é os grandes campeões de tênis, saibro, tá? Em piso, grande e assim por diante. Por exemplo, quando você, por exemplo, nessa imagem, o cara tá raqueteando a bola. Pá! Então, quando você bate com a raquete na bola, a bola também bate na raquete. Entendeu? É desse jeito. Então, isso é a terceira lei de Newton. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, ó. Posso pegar. Cadê? Você sabe? Quem tem patins? Tem patins não, mas eu vou fazer um exemplo. Eu esqueci de pedir um patins para vocês. Mas vocês vão imaginar. Por exemplo, assim, dois patinadores. Né? Então, dois patinadores. A e B. Então, vem. Vamos fazer exemplo aqui, ô Thiago, por favor, aqui, vem. Nada de vergonha. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é eu, certinho aqui, ó. Daqui é o patinador B. Ah, por que eu quero ser o A? Eu sou o A, você é o B, tá bom? Mas se quiser ser o A, também. Ó, então aqui dois patinadores, né? Então se nós estivermos de patins, por exemplo assim, vai, empurra aí, eu te empurro. Vixe, eu não estava esperando, mas tudo bem. Eu estava falando assim, não, Thiago? Empurra. Aí, tá vendo? Você sente uma força para trás. Agora se nós estivéssemos em patins, pessoal, por enquanto, cada um ia subir para lá e eu para cá. Tá vendo? Então ao mesmo tempo que eu empurro, tá? Se só eu tiver de patins, aí o efeito é maior, porque eu vou estar com um atrito, por exemplo, de rolamento e ele com um atrito de arrastamento, viu, professor? Então, se eu tiver de patins e ele está aqui firme no corpo, eu empurrar, eu faço isso, entendeu? Então, isso é a terceira lei de Newton, viu, Thiago? A ação e reação ocorrem instantaneamente, com a mesma direção, com a mesma intensidade e sentido
Fantástico. Beleza? Valeu? Compreendeu? Não vai empurrar o patinador. Palmas para o Thiago que tem coragem. Então, entendendo agora o que é a terceira lei de Newton? Né? Então ela é instantânea. Tá? Mas aí eu pergunto para vocês, para nós, por exemplo, ó. É vocês que vai estar ali. Então eu estou caminhando. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o que me faz caminhar? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o que me faz caminhar? As pernas. Bom, eu ouço tudo. O que mais? Além das pernas, vai continua aí somando as pernas. O que mais? O que eu preciso ter no solo, primeiramente? O contato. Olha, por quê? Porque caminhar é uma força de contato. E nesse contato envolve o quê? Aê, tô gostando. Então envolve superfícies. Então quando eu caminho, eu empurro o solo para trás. Você vai estar fazendo isso, mostrando, mas é automático. Então quando você caminha, você empurra o solo para trás. E o solo faz o quê? Me empurra para frente. Estão entendendo? Então a terceira está indo caminhar. Quem já experimentou caminhar? Por exemplo, um piso, mas esse piso aqui, a gente coloca óleo lubrificante e vai caminhar descalço. Vai escorregar. Por quê? Porque o atrito diminui. Então o atrito, ele é um ponto importante para você conseguir aplicar a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Falando para você ter pensado até no movimento do automóvel assim, por que o automóvel fica, aí a tona que eles falam? Porque fica patinando. Diminui o atrito e começa a girar, então não tem a reação. Ele aplica a ação para praticamente anular a reação, que é o atrito. Diminui o atrito, anula a reação. Entendeu? Então ele sempre, o movimento é um par de ação e reação. Tá claro? Olha o bicho aí. Tá vendo? O professor falou, eu já falei sobre esse exercício. Tá? Certinho aqui? Ó, então quando você caminha lá, dá uma olhada como é que é. Você vai aplicar o atrito e aí você vai, né, conseguir impulsionar. E vai de jeito. Tudo bem? Quem já viu aquela brincadeira do pau de sebo? Hoje não, já viu, professor? O cara colocava na época R$10 no pacote lá em cima. E a molecada, paga R$10. Você não viu não, gente? Você precisava ver como é que é essa brincadeira. Que é um atrito. E aí, lá em Rolim, agora lá em Rolim na loja Cearense. Não tem que cobrar merchan, você tudo que eu tô falando, eu vou cobrar, hein? A loja não existe, for lá pegar, eu patrocinar uma camisa, eu tenho que fazer a live. E aí, o que acontece? R$10, bicho. Eu tava R$10 há 25 anos atrás, era dinheiro, tá? Você fazia a feira. Colocava lá e falava, quem vai ter coragem? Sabe o que os filhos faziam? Eles rolavam na farinha. Tinha mulher que pegava um quilo de farinha, eu jogava lá, rolava na farinha, o outro rolava no trigo para conseguir subir. Por que eles faziam isso? Para aumentar o atrito. E aí, mas quem conseguia subir? Mais forte. Era lá o último. Por que o último conseguia subir? Porque os outros sujavam tudo, o caule lá, né? E aí o último conseguia. Aumentava o atrito, aí ele conseguia. Sempre era assim, cara é esperto. Eu vou pegar. Ficava esperando 30 tentando, 50 tentando, ele ia lá e conseguia. Na marra, mas conseguia. Tá vendo? Então isso é o atrito. Essa primeira parte nós estávamos acabando. Depois nós chegamos aqui no impulso. O impulso. Né? O que é o impulso, pessoal? O impulso. Ó, acabamos de fazer vários exemplos. Quando você chega já no impulso, já está lá no final da mecânica. Sabia que tudo aqui é a mecânica da física. Tá? Para que nós precisamos do impulso no dia a dia? Por exemplo, você sabe que o nosso cérebro, né? Ele é um estímulo, né? Por exemplo, aqui, eu falo, eu quero caminhar. Né? Eu quero caminhar. Só isso não basta. Eu tenho que estimular o meu cérebro a caminhar. Entendeu? É assim. Então esse estímulo. Então na física o impulso é como se fosse esse estímulo. É aplicado, por exemplo, né? No futebol, né? No voleibol, no basquetebol. Então o impulso é um dos pontos bem importantes. Vai crescer na outra questão do esporte. Então o impulso é esse aqui, ó. Então você tem quantidade de movimento. Eu sei se eu ficar contando história que eu já fiz, cara, vocês ficam doidos. Vamos contar essa rapidinho que foi interessante. Meu pai era bravo, falava grosso e tudo. Aí a gente tinha uma chácara, 2 alqueires, e nesses 2 alqueires a gente tinha duas árvores de castanha do Pará. Conhece castanha do Pará? Que vem dentro do coco. É um monte de coquinho dentro do coco, né? Aquela cascona, mas outra casca por fora. É pesado, professor. Quase 2 quilos uma castanha daquela. Era bruta e quase 2 quilos, né? Quem já pegou aquilo lá sabe, né? Ela era desse tamanho. Depois você vai. Aí você tira os coquinhos de dentro das castanhas menores, né? Pra ver ali. No comércio é melhorzinho. Aí ele falou, assim,
para colher castanha. Para vender e fazer dinheiro lá. E aí eu falei, pai, mas agora é tempo de tá caindo a castanha. Né? Pai, mas vai cair castanha na minha cabeça. Eu estava quarta série nesse tempo, né? Não, faz o seguinte, pega essa bacia. Pega essa bacia, uma bacia grandona de zinco. Lembra que a gente olhou? Bacia grandona de zinco. O pai entregou aquela, pai, pega essa bacia, esse saco aqui e vai. Veio com isso aqui, moleque, na cabeça, tinha caído lá. Gente do céu, e eu ia colher castanha. Aí eu corria lá, pegava outro. Mas o moleque é teimoso. Largava a bacia e ia saiu. Olhando pra cima assim, corria, pegava uma e trazia. E colocava. Então a pessoa que eu vivo até hoje, porque não me atingiu. Porque se atingir uma castanha na sua cabeça, já era. Por quê, professor? Porque é essa forma aqui, ó, que é a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento que a castanha cair na minha cabeça seria a massa da castanha, quase 2 kg, vezes a velocidade. Como a castanha está na vertical, e a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então imagina uma castanha, quantos metros você acha que está uma castanha? 30 metros. Isso, vai depender, mas pode chegar até 30 metros. Vocês imaginam um corpo caindo numa vertical, uma altura de 30 metros, com que velocidade chega? Sendo que a aceleração é 10 metros por segundo ao parado? Aí você multiplica isso, esse impacto, essa quantidade de movimento é tipo impacto, é parecido com tijolo. Eu vou falar da importância da construção, tá vendo? É um contexto que pode estar no Enem. Cara, já era. Era na minha cabeça isso aí, cara. Então isso é quantidade de movimento. E o impulso está relacionado exatamente com a quantidade de movimento. Então, eu não vou chamar o Thiago não, mas vamos pegar essa bolsinha. O que é essa bolsinha aqui? Chique essa bolsinha. Aí, olha essa bolsinha, ó, né? Então, se ela está aqui em repouso, quando a gente fala em tudo aquilo das 10 mil, fecha aqui nos impulsos. No impulso, por quê? Porque se ela está em repouso, ó, tá vendo? O que ela aconteceu com a bolsa? De novo. Tem nada que quebra não, né? Então ela voa. Isso. Então o que o pessoal aplicou? O impulso. Olha lá o que eu estou fazendo, dá uma olhada. O que é esse F? O que é o F? A força. O que é o delta Tzinho ali? Delta T pequeno? É o que é o delta T? É o tempo. Quem falou tempo negócio? É o tempo. Parabéns, vai essa nome? Paulo Henrique, que legal. Você joga futsal, campo? Pronto. Ele vai entender show. Quase todo mundo que joga bola, né? Isso. Então, gente, ó, o impulso, o professor não entende, mas vai entender aqui, ó. Fica olhando. Então, não é isso aqui. Claro. Mas não precisa disso. O impulso, ele é caracterizado. Professor, vai para o seu nome. O cara vai mexer comigo também. Como é que é? Lucimar prestando atenção. Tá aprendendo física, não tá? Aí, ó, maravilha. Lucimar. Então, Lucimar, o impulso, ele é caracterizado quando você aplica a força e o tempo da força. Por que o professor perguntou de jogar bola? Gente, para jogar bola você tem que ser um cara bom de física também. Então, quando você vai chutar a bola, pode observar, né? Qual é o seu nome? Paulo Henrique. Tem gente que vai tocar a bola aí e toca assim, né? Não é empurrando. Aqui, ó. Entendeu? Então o impulso, ele vai dar um grande efeito aqui, ó. Tá? Com a força sendo grande e o tempo sendo pequeno. Tá vendo? Então o impulso é analisado na força vezes o tempo. Então no momento que você encosta, quando ele encosta na mochila. Pronto, já foi o impulso. Claro que daí tem uma trinca aqui, vai dificultar. Em outros jogos, não vou falar aqui do outro jogo, mas tudo envolve o impulso. Tá vendo? Então isso é impulso. E aí dá uma olhada aqui, ó. Esse exercício, cara. Esse aqui, professor, ele está na construção civil. Quem tem sonho de fazer engenharia civil? Quem quer fazer engenharia civil? Vai lá ali. Ninguém. Cara, quer ver física, quer fazer engenharia civil. Ó, dá uma olhada aqui, ó, 2019. Essa questão da se pegar do Enem, ó. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de produção individual, como o capacete. Você pode ver que toda a construção, principalmente obras públicas, né, tem que estar tudo utilizando os EPIs, tem que estar dentro das normas. Por que, Leonardo? Imagine, ó, que você está passando embaixo de uma obra, né? E isso tudo é explicado dentro da legislação, dentro da construção civil, que tem que ser isolado. Viu, professor? O ambiente da construção tem que ser isolado. O primeiro passo é isolar a área. Imagina você está passando lá, Manu, sem capacete, calça de rolo na sua cabeça. Lembra da castanha de parar lá? Tá vendo? Então aqui vai caracterizar variação
na quantidade de movimento, vai caracterizar o impulso. Então, se você estiver sem capacete, meu amigo, o acidente é grave. Então, o capacete é para isso. Então, esse a gente colocou exatamente para você poder entender, tá? Ó, tudo bem? Então, pode ocorrer ser certo. Então, dentro da engenharia civil, caracteriza muito a questão do impulso e da quantidade de movimento. Então, lembra que vocês não querem fazer engenharia civil, né? Esse que já viu essa brincadeirinha aqui? Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Pedro de Newton. A gente tem, lá no meu canal tem, tá? Nós temos 2 ou 3 experimentos mostrando aqui o Pedro. Então, o que eu quero nesse exercício aqui, ó? Ó, vou mostrar a figura original. Tá vendo aqui o original? Aí aquela, solta as 3 bolinhas, né? Aí depois vai para lá e faz o movimento. Se não fosse a resistência do ar, é um movimento perpétuo, né? Agora eu vou mostrar as opções que você está querendo, tá? Qual vocês acham que vai representar isso aqui quando bater nessas duas e ir para lá? A, B, C, D ou E? Tá, então o professor vai falar para melhorar. As 3 bolinhas vai ter quantidade de movimento, massa, peso e velocidade. São 3 bolinhas, não são? Vai ficar 3 MV. Quando eu bater, após a colisão, vai ter que permanecer 3 MV. Agora já estava sabendo, né? Qual vai ficar 3 MV depois? Qual vai 3 para lá? As pessoas estão perguntando. Ó, bateu 3 e depois tem que ficar 3. Qual que tem 3 para a direita de vocês aqui, ó? Letra C. Ó, A, B, B, né, aqui, né? Isso aqui que é a C, né? Ô, desculpa, essa aqui é a B, essa aqui é a C. Essa, né? Essa, tá falando? Essa setinha? Aí, tá vendo? Então isso aqui mesmo, isso aqui não tem cálculo. Você vai lembrar daquilo que o professor explicou, disso aqui, meninada, ó. Lá no conta a história disso. Tá vendo? A quantidade de movimento. Então, se é 3 esferinhas, é 3 MV. Então, se antes é 3 MV, não havendo resistência do ar, pós também vai ser 3 MV. Tudo bem? Então, aqui, olha que interessante aqui. Tá? E aí, ó. Então, tá colocando aqui inicial, né? Final e a resposta. Você vai lá, né, João? Show? Entendeu por quê, né? Então, você tem 3 aqui, depois fica 3 para aí, lá volta. Isso é o chamado peso de mil. Ele fica assim, tá respondendo. Mas para, tá, pessoal? Ele para por causa da resistência do ar. Você fica brincando mesmo. Certo? Até que hora que vai? Tá. Quase certo. Então esse aqui é o último assunto. E esse último assunto, que é a velocidade e densidade, eu vou botar para vocês aqui. Isso aqui, gente, eu tenho gravado a playlist de toda essa parte, para vocês só terem ideia do que é aplicar isso aqui. Na agricultura, cara. Tá? Então quando você fala de hidrostática e hidrodinâmica, tanto, não só na agricultura, a agropecuária mesmo. Tanto na agricultura como na pecuária utiliza muito essa questão. E aí, tá vendo aqui que é um desafio? Esse desafio tem lá no meu canal. Eu fiz no 2021, tá? Nesse desafio aqui, para vocês observarem essa resposta. Mas para entender o que é impulso, esse exercício do Enem, 2011. Quem já, por exemplo, vamos pensar assim, vamos contar, se você pega um tijolo, viu? Um tijolo. Amarra um tijolo com filme mesmo, né? Aqui. E segura ele no ar. O que você vai sentir? O peso dele real. Aí você pega, assim que esse exercício de 2011. Aí você pega ele, do jeito que está ali, leva na água. Do mesmo jeito, segurando, mas daí segura na água. Vocês vão sentir um peso maior ou menor? Ó, pega e cola aí, segura do mesmo jeito, mas na água, o tijolo dentro da água, totalmente submerso. Então vocês vão sentir um peso maior ou menor? Maior ou menor? Tá vendo? Uns falam maior, outros falam menor. Mas vou dar para vocês, vão sentir um peso menor. Sabe por quê? Porque vai ter um peso, esse peso você não vê, você só observa quando você coloca na água, que a gente chama de peso aparente. Então na água é o peso aparente, no ar é o peso real. Então a força que faz diminuir esse peso é o impulso. Então o impulso ele é aplicado, e até nesse exercício, ele é aplicado na navegação, flutuação. É verdade. Ela falou assim, já chega, bicho, pode falar. Tá vendo, cara? Bem interessante, o último assunto é o impulso, então vai estar aplicado dentro da hidrostática, tá bom? Certinho? Pode deixar eu falar, eu falo assim.
E aí, ó, tá vendo? Então finaliza ali, tem um outro slide que eu vou deixar com vocês, que é aqui eu só mostrei do primeiro ano. O outro vai ter bastante coisa para todos do segundo. Lá no meu canal tem tudo gravado. Então as coisas do terceiro que estão gravando e a equação. Então tá aqui no meu canal mais uma vez, então recebeu esse material, tá? E aí? Show? Tá vendo? Só o começo. Aí eu vou fazer 20 horas desse jeito. É. Mas explica essa peça. Tem aqui, tem mais pra gente. Né? Muito tempo.